E a gente já vai colocar aqui para quem está acompanhando pela live imagens desse momento lá em Brasília, a reabertura, o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional. Hoje é um dia de volta às férias, né? Porque a Justiça está retomando os trabalhos. Agora é a solenidade, a cerimônia que acontece no Congresso, presidida aí a sessão conjunta por Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidindo essa sessão em que reúne deputados, senadores, justamente para marcar a retomada dos trabalhos no Legislativo. Há pouco Alcolumbre falava, mas nesse momento a gente vê que é o momento da execução do hino nacional, né? E mais cedo, por volta de 3 horas da tarde, teve uma cerimônia, uma solenidade semelhante a essa, também para marcar o reinício dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Mas aí, com um discurso bastante enfático, contundente, do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, justamente porque ele, nesse discurso, usou a fala dele para dizer que tem um compromisso da gestão dele à frente da presidência do Supremo de entregar um código de conduta. Disse que é hora de autocorreção, de discutir internamente as questões que o Supremo tem que discutir, e de autocorreção foi a expressão utilizada pelo ministro Edson Fachin. A gente tem um trechinho dessa fala de Fachin para vocês acompanharem. Vamos ouvir. Iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar por seus atos próprios que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é a da retomada plena da construção institucional de longo prazo. Cabe então refletir sobre a causa e não apenas quanto aos sintomas. É imprescindível ampliar a capacidade do próprio sistema político institucional de processar demandas. É certo que este Supremo foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se em direção ao centro do sistema institucional das decisões do Estado de Direito Democrático. Nos momentos críticos, como na defesa do processo eleitoral e das urnas, o tribunal atuou para impedir erosões constitucionais. Por isso, o Brasil tem lições de democracia a oferecer, porque preservou suas eleições sem ruptura e com respeito à Constituição. Sem embargo desses reconhecimentos, o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com o equilíbrio institucional. Bom, nesse discurso, num outro trecho, o ministro Edson Fachin disse que unidade não significa unanimidade, porque ele sabe que há muitos pensamentos conflitantes ali entre os ministros, inclusive em relação ao Código de Conduta, que ele, como eu disse, reafirmou como prioridade dele, inclusive anunciando a ministra Carmen Lúcia como relatora desse Código de Conduta e a pessoa que vai conduzir os debates internos na Suprema Corte. A gente vai já conectar com Caian Messina ao vivo, direto de Brasília, até porque, Caian, esse retorno do Supremo com esse discurso aí contundente de Fachin acontece em meio às dúvidas sobre o que será feito com a investigação, o inquérito do Banco Master, do escândalo envolvendo o Banco Master, que colocou o Supremo aí na berlinda, alvo de críticas e alvo de questionamentos se a forma como Dias Toffoli conduz o processo é adequada ou não. Com certeza, Adriana, e é uma situação que acaba incomodando não só o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas também muitos ministros, porque a avaliação é de que toda essa questão envolvendo o ministro Dias Toffoli, que é o relator do processo sorteado no Supremo Tribunal Federal, acaba realmente trazendo toda a polêmica do caso Master para dentro da corte. E diante disso, houve esse discurso duríssimo por parte de Edson Fachin. A gente já tinha informação de que ele faria realmente um discurso mais duro, fora do tom habitual, né, de abertura de ano judiciário, em que normalmente é exaltada a situação, né, dos três poderes, como o Supremo acaba trabalhando, é feito realmente
uma espécie de balanço da atuação do STF. Hoje teve tudo isso, mas também embalado, né, naquele pacote do juridiquês, teve uma crítica contundente à atuação da própria corte em relação a essa dificuldade envolvendo o caso Master, que foi exemplificada nessa questão aí do próprio Código de Ética ao Supremo Tribunal Federal. A gente relembra, os funcionários do STF, eles estão sujeitos a um Código de Ética. A administração pública, ou seja, o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, está sujeito a um Código de Ética desde 1994. Mas os ministros do STF ainda não. Então, não se sabe exatamente, não está lá escrito, né, o que os ministros podem e não podem fazer em relação a presentes, em relação à participação de parentes em ações julgadas pelos próprios ministros, em relação à participação de, por exemplo, advogados, né, que sejam da família dos próprios ministros em ações tramitando nos tribunais superiores, e tudo isso acaba realmente desembocando no Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com alguns ministros da corte, a avaliação é de que o tom de Edson Fachin foi um tom realmente duro, acima do esperado, mas muitos ministros avaliam que é o necessário para dar um recado de fora para dentro da corte. Ou seja, os ministros ficam avisados que nessa gestão de Edson Fachin, a prioridade será estabelecer justamente esse código de conduta e, principalmente, ele acabou escolhendo para a relatoria a ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra muito benquista dentro do próprio STF e que é realmente alguém que, segundo diversos ministros, tem a capacidade de unir a corte. Então, a expectativa é de que tenhamos um código de ética. Agora, quando, já que há realmente muitos ministros contra, essa realmente fica a grande dúvida depois desse discurso contundente de Edson Fachin. E, Caian, na prática, o que Fachin está dizendo é que o fato do STF ter sido essencial para proteger as urnas, o sistema eleitoral brasileiro e depois para investigar e punir os acusados e agora condenados por tentativa de golpe de Estado, não significa um salvo-conduto para agir acima de critérios de ética e transparência, porque é isso que ele traz na fala dele. É uma fala, às vezes, mais rebuscada, mas na prática ele está dizendo, olha, tem que haver limite também para nós. É isso que ele está dizendo, né? Sem dúvida, inclusive, né, dentro desse juridiquês, muitos dos recados que são dados, eles aparecem quando os ministros, por exemplo, fazem citações, né, de outros autores, porque tem uma biblioteca ali gigantesca, né, tem uma bibliografia gigantesca, então o ministro vai lá e pinça exatamente um autor que diga o que ele quer realmente que seja exemplificado, e foi o que o ministro Edson Fachin fez. Ele citou um jurista italiano que diz basicamente o seguinte: os ministros, os magistrados, eles não são sobre-humanos, não são pessoas que estão fora da jurisdição humana ali, que estão fora das regras que são impostas a todas as outras pessoas. Então, né, ao recorrer a esse jurista italiano, o ministro Edson Fachin deixa claro, olha, chegou o momento do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terem um código de conduta, e aí a gente está falando de questões que a gente vê há anos, né, na justiça brasileira. Por exemplo, advogados ligados a escritórios, né, que são, por exemplo, de parentes de ministros, como foi o caso do ministro Alexandre de Moraes, né, a esposa dele, Viviane Barros, teve um caso de 129 milhões de reais, defendeu ali o Banco Master, né, Dias Toffoli tem um primo e 2 irmãos que venderam participação num resort de luxo no interior do Paraná por 6,5 milhões de reais a pessoas ligadas a Daniel Vorcar, o dono do Master. Então, isso pode, isso não pode, isso tudo vai ser colocado às claras a partir desse código de conduta do STF. Tá certo, Caian. Vamos esperar para quando a gente vai ter essa resposta do quando, como você disse. Obrigada, bom trabalho, tá? Até mais. Tchau.